Fala, Macumbex. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre como a Umbanda foi criada? Se você perdeu, vou deixar aqui no card em cima e na descrição para você também. Hoje vamos continuar sobre esse assunto de como a Umbanda se desenvolveu e chegou ao ponto que estamos hoje. Desde os primeiros passos, passando por Zélio, chegando na Macumba e a Umbanda que temos atualmente. Então, bora lá aprender? Chama a vinheta aí. No vídeo anterior, como eu falei, eu expliquei sobre a criação da Umbanda. Queria dar continuidade a esse assunto, quais são os seus pilares e de onde vêm seus fundamentos. Passando pela história, a Umbanda está totalmente ligada a várias raízes, começando pela raiz afro-brasileira, na época do Calandu, que falei no vídeo anterior, que era uma prática dos escravos com toques de atabaque, manifestação de divindades e até incorporação de espíritos de antepassados. Nessa época já começava a ficar presente o sincretismo religioso. O Calandu, devido à perseguição, se dividiu em Cabula e Candomblé Banto ou Angola. Sobre a formação do Candomblé, entrarei em detalhes em outros vídeos. Mas vamos ater aqui a vertente do Calandu e Cabula até chegar na Macumba e Umbanda. Voltando ao Calandu, que se abriu em Cabula, nessa fase ficou ainda mais presente crenças como catolicismo, pagelança e espiritismo kardecista. Nesse momento, a Umbanda começa a se configurar com base em 4 pilares principais: a pagelança, ou a prática antiga dos pajés, o catolicismo, o candomblé e o kardecismo. Então bora pensar junto. Se tínhamos praticamente negros escravos ou livres, usando o culto praticamente africano, com a troca de culturas, um novo culto foi nascendo e crescendo. Com a mistura da pagelança, a prática religiosa se fortificou com a presença de espíritos de índios, nossos amados caboclos, que representavam as entidades da natureza. Eles traziam conhecimento e faziam curas através das ervas. Com o movimento cultural da época e a prática forte do kardecismo, foi introduzido não apenas o conceito da mediunidade, mas também abrindo portas à incorporação de várias entidades e espíritos de mortos com algum tipo de conhecimento que viviam no plano espiritual e passaram a se fazer presente no plano material através da incorporação para trabalhar e ajudar na prática religiosa. O que na Cabula já existia também com a presença dos antepassados, foi ainda mais fortificado e tomando forma a linha que conhecemos hoje como a dos pretos velhos, nossos antepassados que nos trazem sabedoria, conhecimentos e conselhos. Aproveitando, se você está gostando, não se esqueça de se inscrever aí, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Mas voltando ao papo, vamos falar do kardecismo. Foi nesse momento o papel importante de trazer todos esses espíritos que foram trabalhando e se ajustando a essa nova forma de religiosidade. A Cabula, ou essa mistura que foi se concretizando, foi tomando o nome de Macumba, no começo do século XIX. A participação de Zélio foi extremamente importante. Como falei, ele não inventou a Umbanda, mas aproveitou toda essa configuração de culto com essa roupagem kardecista e formalizou e deu continuidade a essa tradição rica de magia, cultura e várias vertentes espirituais, dando início, de fato, a uma Umbanda organizada. Os terreiros de Cabula, que se formaram em Macumba e não seguiram essa vertente, foi formando a Umbanda Popular, no final do século XIX, no Rio de Janeiro, onde encontramos mais a presença dos fundamentos e práticas de origem africana. Já a Macumba, que foi se configurando em Umbanda, que muitos chamam de Umbanda Branca, pela vertente do Zé de Moraes, se tornou mais presente uma prática espírita kardecista. Queria apenas comentar que sobre a Umbanda Branca, vou fazer um vídeo à parte, pois não sou muito a favor desses tipos de rótulos que usam por aí, mas deixaremos para um vídeo à parte. Voltando aqui, a Umbanda Popular, com uma forte influência do catolicismo, que sempre foi a maior religião do mundo, a maioria desses espíritos traziam seus louvores e suas rezas católicas, assim como também usavam quando estavam encarnados, devido ao batismo feito pelos catequizadores na época. Sendo assim, foi necessária a inclusão dos conceitos católicos dentro da Umbanda. Ao lado disso, já existia o sincretismo, que deu força para a inclusão de imagens católicas na Umbanda. Com isso, essa Umbanda foi ganhando muitos adeptos e se tornou mais heterogênea. Bom, continuando, a Umbanda foi crescendo aos poucos e os adeptos de outras religiões foram se turmando e se encantando. Claro, cada um traz suas bagagens, seu conhecimento e suas experiências, e a Umbanda foi tomando forma a partir da vivência de cada um. E com isso, muitos adeptos do candomblé também começaram a ingressar mais e mais na Umbanda, de forma mais forte e mais presente. Como cada um vai trazendo sua experiência, o culto aos orixás também passaram a ficar cada vez mais presentes na Umbanda. A Umbanda resgatou a reverência dos deuses do panteão africano, principalmente Yorubá,
que era dominante na época. Com isso, os orixás foram ganhando espaço e o sincretismo foi se tornando mais forte ainda. Assim, a Umbanda foi se desenvolvendo com base nessas 4 práticas religiosas e seus fundamentos. Claro que as coisas não foram acontecendo assim, um passo depois do outro. Tudo foi se formando mais ou menos ao mesmo tempo. Só expliquei assim para que vocês pudessem, de uma forma ou de outra, ir seguindo na mente de vocês. Além desses 4 pontos fundamentais, não podemos esquecer do famoso autor Mata e Silva, que também teve um papel importante nessa história, onde apresentou a Umbanda como filosofia e ciência. Com um olhar mais esotérico, foi um ponto fundamental para um lado carente que a Umbanda tinha. A Umbanda precisava de alguma forma justificar seus ritos e com a visão esotérica foi apresentado respostas para todas as questões da prática umbandista, como os pontos riscados, numerologia, mantras, elementais, entre outros. Isso ajudou a Umbanda a codificar tudo que ela fazia. Esse passo foi muito importante, mas também criou uma vertente da Umbanda mais esotérica que aos poucos foi se distanciando da prática afro-brasileira. E é por isso que hoje temos tantas facetas da Umbanda e cada um pratica conforme a sua vivência, sua crença, espiritualidade, amor e fé. Acredito que não importa se a Umbanda é mais kardecista, católica, esotérica, africana ou afro-brasileira ou indígena. Acredito que o importante é não perder a essência da humildade e da caridade na prática da nossa amada Umbanda. Bom, meus amigos macumbecos, o assunto é complexo e tem bastante coisa para falar ao longo da história. Tentei passar aqui o melhor para vocês de forma objetiva e clara. Espero que vocês tenham gostado. Axé e um grande abraço do amigo de sempre, Zé Pimenta das Almas.